Nunca foi tão pertinente falar sobre epidemias. Atualmente, por conta do coronavírus, vivemos um momento sensível e as incertezas são imensas. Segundo dados da OMS, até o dia 27 de abril, foram mais de 200 mil mortes pelo mundo. O contato humano, que já era escasso no tempo tecnológico, cada vez mais se retrai para conter o estado pandêmico. O misto de medo e ansiedade crescem, e as desigualdades sociais são cada vez mais expostas. É nesse sentido que no episódio de hoje debateremos sobre a peste negra. A epidemia marcou os finais do período medieval, dizimando cerca de 1/3 da Europa. A doença, proveniente do rato, acentuou os aspectos de crise deste período e afetou as questões culturais e sociais da época. O isolamento, longe da cidade e das concentrações, desempenhava a melhor arma para o combate da temida Grande Peste. Convidamos para estar conosco nesse episódio o professor Dr. Guilherme Queiroz. Senta que lá vem história. Olá, eu sou a Luara. Oi, eu sou o Miguel. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Senta que lá vem história. No episódio de hoje, discutiremos sobre a peste negra. E para isso, trouxemos um ilustríssimo convidado. Seja bem-vindo, Guilherme. Se apresente para os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. É uma honra, na verdade, participar desse primeiro episódio. E vamos lá conversar um pouquinho sobre peste negra, coronavírus. Eu sou professor aqui do Departamento de História da UFPB. Então, professor, para começar, o período medieval, por ser uma época muito duradoura, com quase 1000 anos de duração, se tornou muito alvo de controvérsias e muitos estereótipos envolvendo principalmente a peste negra. Com isso em mente, explica um pouco melhor para a gente como ocorreu a peste negra na Idade Média. Bem, essa é uma pergunta bastante ampla, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas e horas debatendo sobre ela. A própria questão do estereótipo, como você já mencionou, a Idade Média normalmente ela é compreendida pelo senso comum com essas coisas negativas, né? Então, peste negra, Inquisição, cruzadas, normalmente isso está no imaginário da população em termos gerais, só que tem vários mitos, né? E a historiografia ela tenta, na verdade, desconstruir algumas coisas. No caso da peste negra, que é dos temas bem famosos, né? Ela ocorreu mais ou menos a partir de meados do século XIV, né? 1348, algumas datas são colocadas. Ela vai surgir provavelmente ali na Ásia Central ou na China, né? Algumas discussões sobre isso, e ela vai atingir um cenário bastante amplo, né? Então, a Eurásia, norte da África, vai ser bastante atingida numa época que a locomoção era bastante precária ainda, mas que as populações estavam, né, fragilizadas, não tinha a medicina que nós temos, obviamente as coisas eram bastante diferentes, e o que todo mundo sabe, né, é que ela teria matado mais ou menos 1/3 da população europeia, mais de 30, 40 milhões de pessoas, enfim, mas foi um impacto bastante grande naquele período. Sim, é interessante relatar como a sociedade medieval mudou seu comportamento e suas relações culturais com a peste negra. Tem o caso da dança macabra. Professor, como você acha que a peste negra influenciou os aspectos culturais e sociais do período? Exatamente, isso é uma questão bastante interessante, né? Inclusive foi tema de prova, normalmente eu aplico algumas provas aqui, que você fez, inclusive. Parabéns pela nota, eu fiz inclusive. Essa prova, obrigada. Porque assim, quando a peste negra atinge a Europa, é uma época de crescimento populacional, né? Várias cidades aparecem, as cidades aumentam de tamanho, né? Novas cidades vão aparecendo, e o impacto dela é muito grande, né? Então você tem, por exemplo, esse tema que você já disse aí da dança macabra, né?
tem várias mudanças que ocorrem, por exemplo, no imaginário, né, nas artes, na literatura. A dança macabra, por exemplo, ela é retratada no mural, por exemplo, pintura mural em igrejas, mas também em poesias, né? Então a morte, que não era muito retratada até meados do século XIV, ela começa a ser muito representada, né? Final do século XIV, século XV, e isso dá para os historiadores uma fonte bastante interessante para estudar esse imaginário, né? Também a história das doenças. A dança macabra eu acho que é a mais famosa, né? Quem quiser pesquisar, é só colocar no Google, você já vê vários aqueles esqueletos dançando, né? É bastante interessante, mas também você pode entender esse impacto, essa mudança na literatura. O Decameron, por exemplo, do Boccaccio, né? Que é uma obra literária de meados do século XIV, ela retrata isso, né? Um grupo de jovens que eles abandonam Florença e vão viver no interior fugindo da peste, né? Que atacava a cidade. Então, essas seriam as que eu acho as mais famosas, né? Não sou um especialista no tema, mas digamos que a primeira abordagem a gente encontra esse material. Você acha que essa questão, né, de se isolar nos campos, fora dos centros de concentração, era uma maneira também de isolamento contra a doença? É certo, isso, inclusive a Universidade de Paris recomendava, né, no século XIV. Então, tem alguns casos também interessantes da cidade de Milão, se eu não me engano, em 1378, que o pessoal que estava contaminado foi obrigado a sair da cidade para ficar um tempo no campo até que a pessoa se curasse ou ficasse por ali mesmo, morresse, né, para não infectar a cidade que estava lutando contra aquela epidemia. Então, assim, guardadas as proporções, né, em termos de controle da população, é muito mais difícil na Idade Média, né? As comunicações são precárias, né? Não tem televisão, não tem WhatsApp, as pessoas têm informação muito mais limitada, mas foi uma forma, né, na medida do possível, que eles encontraram ali para tentar, de alguma maneira, evitar um colapso ainda maior, né? Nesse ponto, eu acho bacana destacar que a própria ideia de quarentena remete à Idade Média, um período de 40 dias que eles também utilizavam como forma de isolamento da própria peste negra. Então, com isso em mente, guardadas as devidas proporções, eu acho que dá para relacionar bastante a peste negra com a atualidade, inclusive é a nossa próxima pergunta. Tem vários elementos da Idade Média que perduram até hoje, mesmo que as pessoas não saibam disso, como, por exemplo, a universidade. Como que o senhor acredita que a peste negra e as suas consequências podem se relacionar com a atualidade, principalmente em tempos de pandemia, professor? Então, uma pergunta bastante interessante. Essas comparações que nós normalmente fazemos com o passado são um pouco delicadas, né, e perigosas para a gente não incorrer em anacronismo, mas eu acho que muitos paralelos podem ser feitos, né? A questão da doença, a própria natureza da doença é diferente, né? Enquanto a peste negra ela era causada por uma bactéria, né, que estava numa pulga de um rato, hoje a Covid-19 é um vírus, né? Então a questão, a natureza da doença é diferente, mas o contágio ele é muito fácil, né? Então são coisas próximas. E eu vejo, inclusive isso passa sempre na TV, algumas aproximações bem interessantes, né? Por exemplo, a questão do imaginário de um medo coletivo da doença, inclusive traços de xenofobia, né? Nós vemos alguns governantes brasileiros chamando de vírus chinês, né? Rotulando aquilo. Isso na Idade Média também acontecia, por exemplo, eles culpavam os judeus, né? Pela doença. Os judeus teriam envenenado os poços, os rios, então eram verdadeiros bodes expiatórios, né? E que isso hoje em dia é bastante comum com relação a populações estrangeiras, asiáticas, de modo geral, né? Sim. Professor, como você acha que a gente pode aprender com a peste negra, principalmente para viver esse momento que nós estamos passando agora? Uma pergunta bastante difícil. Bem, eu acho que muita coisa vai mudar, na verdade, né?
Eu tenho visto algumas previsões, né? Normalmente os historiadores não tentam olhar para o futuro, né? Fazendo previsões, mas a gente tem, por exemplo, algumas pessoas dizendo que a questão do ensino vai mudar bastante, né? Então, vamos priorizar cada vez mais plataformas virtuais, como essa nossa conversa, né? Mas também as viagens vão diminuir um pouco, né? As pessoas vão priorizar ir para o interior e não para outro país. Eu não sei, eu acho que muitas vezes há um exagero, né, em pensar essas questões como apocalípticas, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes acham que já é o verdadeiro fim do mundo e vai mudar toda a nossa, né, realidade. Estão vendo muito filme. Às vezes consegue uma vacina, né? E em breve a gente consegue minimizar as perdas. Mas eu acho que muita coisa vai mudar, né? Acho que a questão do contato pessoal, as pessoas vão valorizar algumas coisas, eu acho, né? Nesse distanciamento a gente fica muito tempo isolado. E, por exemplo, uma questão que eu tenho notado também que é interessante, né? Esse medo da morte, essas questões de melancolia, é um trauma, é uma mudança também psicológica, né? Hoje em dia você tem várias consultas, as pessoas estão fazendo consultas com psicólogos pela internet, né? Isso gera um paralelo com a Idade Média, que as pessoas tinham medo, né? E procuravam alguma forma, a depressão é muito, muito profunda nesses ambientes, né? E procurar alguma forma de melhorar esse tipo de situação. Professor, uma coisa interessante a ressaltar também é que a peste negra, apesar do ápice dela ter acontecido em 1348, por aproximadamente uma década, tem relatos também que ela ocorreu durante a época de Justiniano, a partir do século VI. Se possível, explica um pouco para a gente como foi esse período também. Então, essa é interessante, porque é a famosa peste justiniana, né? Que você bem lembrou, que ela ocorreu em meados do século VI, né? Essa daí, os historiadores não sabem muito bem de onde veio, alguns falam que foi da África, outros falam que foi da Ásia. De toda forma, ela matou bastante gente, né? As pesquisas sobre quantas pessoas ela teria matado, isso é bem difícil de você precisar, né? Mas os documentos também eram muito mais raros, né? Em comparação ao da peste negra do século XIV, né? Mas muitos historiadores falam que, inclusive, ela poderia ter encerrado a antiguidade, né? Então, a transição da antiguidade para a Idade Média, um dos fatores, eles apontam a própria peste, ou também chamada praga justiniana, né? Porque ela foi bastante grave naquela época, sobretudo na bacia mediterrânea, né? Uma outra curiosidade é que, como o senhor bem falou, não é possível fazer comparações no mesmo nível entre a peste negra e o que está acontecendo agora no Covid-19, por questões de anacronismo. Mas é interessante também notar que o Covid-19 não é a primeira vez que ocorre, e é notável dizer que tem 6 versões do vírus antes, e inclusive um surto na China em 2002 e outro no final da década de 90. E pode se relacionar com a peste negra também, que teve 3 variantes, como a bubônica, a pneumônica e a septicêmica, que também marcaram bastante o período medieval, e dá para fazer essa ponte entre os dois casos, com as devidas proporções, claro. Fora que ela ressurgiu outras vezes, né, depois. Exatamente. Há relatos de que, quando ela entrou no Ocidente, né, na Europa Ocidental, ela teria permanecido, lógico que em grau muito menor já, até o século XVIII. Então, há um relato em 1720, em Marsella, na França, há um surto de peste. Então, essas coisas, elas prolongam na longa duração até a modernidade, né? É isso, gente, por hoje, né? O podcast está quase chegando ao fim, mas antes disso, nós gostaríamos de saber se você, professor Guilherme, tem indicações de conteúdo para aprofundar melhor o assunto sobre a peste negra, a Idade Média, para repassar para os nossos ouvintes. Então, tem muita coisa sobre isso, tá? Por exemplo, você pode, se quiser olhar o cinema,
Eu acho que o exemplo mais famoso é o filme O Sétimo Selo, né? Que, se eu não me engano, é de 1957, do Bergman. Ele é o contexto um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, de trauma, né? A ameaça nuclear. E ele retrata a peste negra. Então tem a questão da dança macabra, que a gente comentou, né? Aparece a morte jogando xadrez com um cavaleiro. É bastante interessante por conta disso. Tem um filme mais recente chamado Morte Negra, que é de 2010, eu não gosto muito. Fica como uma indicação para o ouvinte tirar as suas próprias conclusões. Mas, assim, em termos de documentário, tem muita coisa no YouTube, né? Você tem que verificar com calma esse material para ver, né, se há historiadores participando, comentando. E em termos de bibliografia, realmente é incomensurável, é muita coisa. No Brasil, por exemplo, já na década de 70 do século passado, o professor da USP, Vitor Deodato da Silva, ele publicou alguns artigos sobre a peste negra, né? Então, no Brasil, um dos mais antigos foi ele que publicou. Tem também um livro chamado Poder nos Tempos da Peste, que é sobre Portugal, né? É o livro do Mário Jorge da Mota Bastos, professor da Federal Fluminense. E vocês podem encontrar também vários artigos, né? Por exemplo, alguns artigos sobre a dança macabra. Eu sugiro consultar os trabalhos da Juliana Schmidt, né? Eu mencionei, se eu não me engano, o livro do Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente, que ele trata um pouquinho disso. Sim. E no Comecei a ler, muito massa. É muito interessante esse livro. E no âmbito internacional, as talvez maiores especialistas atuais em língua inglesa, né, no tema, você pode consultar, por exemplo, a Mônica Green e a Michelle Ziegler, que tem trabalhos em inglês sobre a peste negra. E, sim, sobre a história das doenças, é muita coisa, né? O próprio Legoff tem um livro chamado As Doenças Têm História. Então, a bibliografia é muito grande, mas ela é acessível, é fácil de você encontrar. E é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Senta que lá vem História. Queríamos agradecer a participação do professor Guilherme e de você, querido ouvinte, que ficou até o final. Nos acompanhe nas redes sociais, Senta que lá vem podcast, para mais informações. Beijos e até a próxima.